Rádio Nordeste Evangélica. Não saia da sintonia. Jesus breve voltará. São 13 horas e 19 minutos. Bem, Rádio ouvinte, conforme comunicamos no início deste programa, trazemos agora mais uma brilhante história bíblica narrada em versos. Elias, o campeão de Deus. Essa história que eu concluí no dia 6 de setembro de 2004, portanto há 14 anos atrás, e agora trago exclusivamente para você, rádio ouvinte da Rádio Nordeste Evangélica. Vamos à história Elias, o campeão de Deus. Elias era um profeta da terra de Gileade, que o Senhor pôs ali por sua grande bondade, porque Israel estava idólatra e mergulhado na maldade. Então ao rei Acabe, Elias se apresentou, dizendo: vive o Senhor, perante cuja face estou. E para esse mesmo rei, ele ainda profetizou: nem orvalho nem chuva nessa terra haverá. Era o recado divino que não era para agradar, porque a mensagem de Deus ele tinha que entregar. Depois o Senhor mandou Elias de lá sair, e na torrente de Querite abrigou-se então ali, porque a seca era grande, e vamos então prosseguir. A torrente de Querite ficava próxima ao Jordão, e os corvos noite e dia traziam-lhe carne e pão, pois assim Deus ordenou, sem dar a eles a explicação. E a seca era muito grande, porque na terra não chovia, porém Elias ali daquela torrente bebia. Era profeta de Deus e por isso lhe obedecia. Mas passado alguns dias o ribeiro ali secou, e Deus, chamando a Elias, a ele bem ordenou que fosse para Sarepta, e para lá logo rumou. Ao chegar ele a Sarepta, uma pobre viúva encontrou, que estava apanhando lenha. Elias logo a chamou, pedindo-lhe água num vaso. Foi o que ele determinou. A viúva então lhe obedece sem nenhuma encabulação. Aí Elias também lhe pede que traga em sua mão, visando saciar a fome, lá um bocado de seu pão. A viúva diz ao profeta sem nenhuma encenação, revelando sua pobreza, sua triste situação, porque a fome era grande, não fazendo distinção. Nem um bolo ela tinha para ao profeta servir, mas só um pouco de farinha em sua panela ali, e um pouco de azeite que não dava para dividir. Elias pediu que não temesse e manda ali ela fazer um bolo bem pequeno, e a ele venha oferecer, e depois outro para ela e para seu filho comer. E Elias de imediato começou a profetizar: a farinha da panela eis que não se acabará, e o azeite da botija também aqui não faltará. Mas Elias continuou ainda a profetizar, dizendo àquela viúva que nada lhe faltará, até o dia que o Senhor a chuva ali venha mandar. E da panela a farinha ali não se acabou, e da botija o azeite também ali não faltou. Conforme Elias dissera, assim o Senhor confirmou. Mas passado alguns dias, o filho da viúva morreu. Aí ela culpou Elias pelo que lhe aconteceu. Então o profeta a ela uma sugestão lhe deu: dá-me, mulher, o teu filho. Assim Elias a pediu, e ela então lhe entrega, e para o quarto ele subiu, e clamando ali ao seu Deus, o onipotente o ouviu. Porque Deus é poderoso, e atendendo o rogo seu, a alma entrou no menino, ele logo reviveu, e aos braços de sua mãe Elias o devolveu. Passado muitos dias, Deus a Elias ordenou que se apresentasse a Acabe, para lá bem encaminhou. Encontrando-se com Obadias, com este então conversou. Obadias era um mordomo do idólatra rei Acabe, o marido de Jezabel, e dela muito se sabe. Era adepta de Baal, o título de Má lhe cabe. Conversando com Elias, Obadias lhe contou as maldades de Jezabel, e ao profeta confessou que escondera 100 profetas e que a todos alimentou. Porque Jezabel queria matar os profetas de Israel, os profetas do seu Deus, o poderoso do céu, mas Obadias os preservou, cumprindo bem o seu papel. Elias então pediu para Obadias avisar ao idólatra rei Acabe, e com ele assim marcar uma grande audiência para poder o desafiar. Acabe concorda e vem com o profeta se encontrar. Aí Elias pede ao rei para a cidade convocar, porque no Monte Carmelo um desafio irá lançar. E Elias também queria que os profetas de Baal e os profetas de Azera não faltassem, afinal seria um grande duelo, um répito ali sem igual. E que o povo deveria tomar uma decisão, pois servir a 2 deuses era tamanha confusão.
Deus ou o pagão Baal? Era grande dissensão. E no dia que foi marcado, era grande a multidão. Todos estavam no Carmelo para uma demonstração, se era Deus ou Baal, o poderoso da nação. 450 eram os profetas de Baal, aquele deus idólatra de um culto infernal, e que muitos israelitas o achavam triunfal. Era desproporcional todo aquele desafio, mas Elias não temeu e tampouco se aturdiu, pois cria num Deus poderoso e aos idólatras se dirigiu. Pois cada um dos lados deveria oferecer um bezerro em sacrifício sem nele fogo meter. Foi a regra que Elias veio logo a estabelecer. E cada lado deveria ao seu Deus ali clamar, para responder com fogo e holocausto atear, consumindo o sacrifício e uma pronta resposta dar. E todo o povo aprovou a regra do desafio, mas parecia impossível aquilo que se decidiu. Fazer fogueira sem fogo, nunca tal ali se ouviu. E os profetas de Baal, por sua vez, prepararam o bezerro do holocausto e a clamar já começaram, da manhã a meio-dia, e no altar ali saltaram. Porém Baal nada fez, nenhuma fagulha acendeu, e Elias caçoava deles porque Baal não respondeu. Talvez estivesse ocupado, e por isso não atendeu. Clame em altas vozes, talvez esteja falando, ou até mesmo, quem sabe, Baal esteja viajando, e se dorme, despertará, dizia Elias, zombando. Com facas e com lanças eles se retaliaram, e conforme o seu costume o próprio sangue mostraram, e Baal nada fazendo, assim se decepcionaram. Elias chamou o povo para dele se aproximar, porque cria num Deus que logo iria demonstrar o seu eterno poder e fogo do céu mandar. Chegai-vos então a mim, e o povo a ele se chegou, e Elias pegando as pedras o altar de Deus arrumou, porque estava quebrado, mas o profeta o restaurou. E foi uma dúzia de pedras que Elias arranjou, representando as 12 tribos que Israel então gerou, o povo por Deus escolhido, e assim o altar edificou. Mas Elias mandou fazer um sulco em volta do altar, e ali arrumou a lenha e o bezerro veio a cortar, pondo em pedaços ali sobre a lenha para queimar. Elias pediu que molhassem toda a lenha sobre o altar, então 12 cântaros de água vieram nela derramar, deixando-a toda encharcada para nela o Senhor soprar. E tudo ficou encharcado porque o sulco se encheu, mas a fé de Elias era grande no Deus que lhe prometeu, pois mostraria o seu poder e que coragem também lhe deu. A multidão via tudo, gente muito curiosa. Que fé seria aquela tão ousada e ditosa, que contraria a natureza tão perfeita e vistosa? Mas tudo estava preparado, cada coisa em seu lugar, e Elias ali começa ao Rei Eterno a adorar, clamando ali no Carmelo, para fogo o Senhor mandar. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, foram as palavras iniciais ao poderoso do céu, ao Deus das boas promessas, e que não era um novel. Elias pediu a Deus que a sua oração respondesse, para que o povo isso visse e ao Senhor reconhecesse, como o único Senhor, e que assim não perecesse. E caiu o fogo do céu, e o holocausto consumiu, como a lenha e as pedras, e até a água sumiu, a que estava no sulco, e que na quentura fugiu. E assim que o povo viu o fogo do céu cair, em resposta à oração que Elias fez ali, glorificaram ao Senhor Deus, que ao profeta veio acudir. Só o Senhor é Deus, 2 vezes repetiram. Assim clamava a multidão e sobre os seus rostos caíram, exaltando ao poderoso, porque tudo a que assistiram. Mas os profetas de Baal, Elias mandou-os matar, porque nenhum dos idólatras não era para escapar, pois o tal culto pagão queria ele exterminar. Sobe, come e bebe, disse o profeta triunfante, ao ímpio rei Acabe, que assistiu a humilhante vitória do servo de Deus numa afronta ultrajante. E Elias mandou Acabe no seu carro real sair, porque uma grande chuva estava para sobrevir. Depois de 3 anos e meio, a seca iria se extinguir. 7 vezes Elias prostou-se fazendo a sua oração, e eis que surge uma nuvem do tamanho de uma mão, mas depois uma forte chuva que assustou o rei da nação. E a mão de Deus ainda sobre Elias continuou, pois correndo mesmo a pé na frente de Acabe chegou, e na entrada de Jezreel o profeta ali ficou. E ao entrar o rei Acabe na cidade de Jezreel, contou a sua esposa, a idólatra Jezabel, tudo o que aconteceu e como caiu o fogo do céu. E como o profeta Elias aos profetas de Baal venceu,
mandando depois matá-los, foi o relatório que deu. E Jezabel, desesperando-se, matar Elias prometeu. E para escapar com vida, Elias dali fugiu, indo então para o deserto, onde desejo de morrer sentiu. Assim, debaixo de um zimbro, deitou-se e ali dormiu. Porém o anjo tocou e pediu que se levantasse, pois lhe trouxera pão e água e que com isso se alimentasse, pois a jornada era longa e que logo se aprontasse. Elias com aquele alimento 40 dias caminhou, e também 40 noites o seu pé na estrada botou, até que ao monte Horebe o profeta ali chegou. Abrigando-se numa caverna, o Senhor lhe apareceu: que faz aqui, Elias? E o profeta respondeu, dizendo que ficou só, e expôs o que lhe ocorreu. Então um grande e forte vento o Deus eterno fez surgir, que fendia os montes, quebrando as pedras dali, mas o Senhor Deus não estava naquele forte vento ali. Um terremoto também o poderoso ali mandou, mas Deus nele não estava e por isso continuou, mandando agora um fogo, e assim o ensinou. Por lições admiráveis, Deus ao profeta mostrou, porque vento, terremoto e fogo na natureza apresentou, mas isso não era tudo, e por isso continuou. Pois o esforço espiritual não depende de sensacionalismo, e sim daquela voz suave, sem nenhum impressionismo, porque a palavra opera sem precisar de formalismo. Assim Deus pede que Elias retorne para ungir Azael, Jeú e Eliseu, e fez promessas ali, seriam os seus instrumentos para sua vontade cumprir. E partindo dali Elias com Eliseu se encontrou, e tomando a sua capa sobre o tal homem lançou, e a partir daquela hora ao profeta acompanhou. Sobre a história de Nabote, aqui não irei contá-la, mas em 2 Reis 21 você irá bem encontrá-la, pois ficaria muito extensa para tal história narrá-la. Depois da morte de Acabe, Acasias seu filho reinou, até que este adoecendo a Baal-zebub mandou alguns de seus mensageiros, e a ele determinou: se sararei desta doença, era a sua preocupação, pois era filho de idólatra e cria num deus pagão, parecendo que se esquecera daquela grande lição. Porém o anjo do Senhor mandou Elias se encontrar com os mensageiros do rei, e um recado veio lhe dar: não há Deus em Israel para irdes consultar? Da cama a que subiste, desta não descerás. E o recado não termina, vindo agora forte demais, pois Elias assim diz: mas sem falta morrerás. Os mensageiros retornaram sem cumprir a tal missão, mas o recado de Elias contaram ao rei com precaução, e ainda deste profeta deram-lhe uma descrição. De pelos era sua roupa, conforme estava vestido, e com o cinto de couro também estava cingido. E logo o rei entendeu que era aquele metido. É Elias o tisbita, Acasias assim falou, e um capitão com 50 para trazer Elias mandou, e este indo ao monte, ao profeta ordenou: homem de Deus, o rei te manda descer. Mas Elias lhe responde com ousadia para valer, porque era um santo homem experimentado no poder. Desça fogo do céu, se eu sou homem de Deus, e te consuma a ti e a estes 50 teus. Assim disse o profeta ao capitão e aos seus. E desceu fogo do céu, e aos soldados consumiu, e também o capitão que ao profeta saiu, porque Deus bem atendeu o que Elias lhe pediu. E assim outro capitão o rei resolve ali mandar, para trazer Elias, custe o que lhe custar, porque queria o profeta, não sendo para o estimar. E esse novo capitão, como o outro também falou, com a mesma petulância, a Elias vociferou: desce, homem de Deus, e o profeta replicou: desça fogo do céu, se eu sou homem de Deus, e te consuma a ti e a estes 50 teus. Assim disse o profeta àqueles varões hebreus. E de novo o fogo do céu sobre os soldados caiu, e também no capitão que a missão não cumpriu. Prendeu o profeta Elias? Deus a ninguém permitiu. Mas um outro capitão, o rei de Israel, mandou, que diferente dos outros veio e se ajoelhou, pedindo clemência a Elias, e falando-lhe suplicou: preciosa aos teus olhos seja então a minha vida, e pediu que a seus servos também desse guarida, poupando eles do fogo, livrando daquela colhida. Então o anjo do Senhor com Elias assim falou: desce com este, não temas. E o profeta se levantou para ir ao rei Acasias, porque Deus autorizou. E quando Elias chegou, o recado ali transmitiu, repreendendo a Acasias que a Baal-zebub pediu, se ficaria curado ou não, e o profeta proferiu: porventura não há Deus para Israel consultar? Portanto dessa tua cama você não mais descerá. E ainda disse assim: certamente morrerá. E assim morreu Acasias, conforme Elias falou, porque desobedecera e a Baal consultou, desprezando o Deus vivo, pois sua palavra rejeitou.
E Deus havia prometido a Elias arrebatar num grande redemoinho, restando só ele esperar. Seria num dado momento que ele iria o levar. E Elias, chamando Eliseu, em Gilgal, ambos chegaram, e os discípulos dos profetas, vendo-os, profetizaram que Elias seria tomado, e com isso todos concordaram. Mas Eliseu, sabendo disso, manda-os então calar, e quando chegaram a Jericó, vieram ali profetizar, os discípulos dos profetas, e a ascensão confirmar. E outra vez Eliseu disse que estava ciente, porque a subida de Elias aconteceria de repente, e dali fora Jordão a um lugar preferente. E por 3 vezes Elias com Eliseu relutou, pois não queria deixá-lo, e por 3 vezes afirmou: eu a ti não deixarei, até que Elias concordou. Estando ali no Jordão, Elias a capa tomou, e a enrolando no braço, rapidamente a dobrou, e batendo na água com ela, a água se separou. E em 2 bandas ficaram as águas do rio Jordão. Daí Elias e Eliseu passaram com expansão, pois ambos eram profetas do autor da criação. Após passar o Jordão, depressa Elias vem sugerir: que queres que eu te faça antes de ser tomado de ti? Então Eliseu lhe responde, antes de Elias subir: que haja a porção dobrada de teu espírito sobre mim. Foi o desejo de Eliseu, que estava mesmo afim do poder do bom Elias, que lhe respondeu assim: seu pedido é difícil, contudo, se você me vir, quando eu for separado de tua presença aqui, terás o que me pediu, disse o profeta ali. E quando eles caminhavam, de repente apareceu um carro todo de fogo que a Elias acolheu, e subindo no redemoinho, o profeta desapareceu. Sobre a capa de Elias, que com Eliseu ficou, e sobre o rio Jordão que Eliseu atravessou, narrarei em outra obra, pois contar aqui não vou. E Elias foi um homem que nasceu e não morreu, porém na transfiguração com Moisés apareceu, falando com Jesus Cristo, um privilégio que lhe valeu. Muito bem, conforme anunciamos, ouça mais uma belíssima canção. Ouça a canção Os Profetas de Baal, canta Ninfa e Celta. Os profetas de Baal com Elias concordaram: vamos fazer um altar pra ver quem é o Senhor. Pedimos pra mandar fogo, um dos dois vai responder. E aquele que manda fogo, é este quem tem poder. Vocês podem orar primeiro, Elias assim falou, buscando ao nosso Deus, pra ver se é o Senhor. Aqueles homens oraram, mas nada adiantou. Elias zombava deles. Vocês podem orar mais alto, talvez seu Deus viajou. Mais alto eles oravam, punham sangue derramar. Elias disse a eles: agora podem parar. Já passou do meio-dia, Baal não lhes respondeu. Elias disse pra eles, agora busco meu Deus. Vou edificar altar e água podem jogar. Eu vou buscar o meu Deus, que fogo vai derramar. Elias fala com fé, já sinto Deus operar. O meu Deus é um Deus forte, Deus que me livrou da morte, é Ele que tem poder. Senhor Deus de Abraão, que nunca me desprezou, Deus de Isaac e de Jacó, só tu que és o Senhor. Derrama fogo
Que maravilha, são 13 horas e 39 minutos, como temos alguns minutinhos, que tal trazermos aqui algo também especial para você. Acabamos de narrar essa belíssima história, né, do profeta Elias, coloquei como título nesse livro, Elias, o campeão de Deus. Mas tem um texto aqui, aliás, dois textos que eu gostaria também de compartilhar com você, querido Rádio Ouvinte. É um texto que está em Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18, que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Por quê? Pastor, por que Deus castigou esse povo? Será que esse povo merecia realmente essa sequidão toda, quase 4 anos sem chuva, né? 3 anos e meio no caso aqui? Sim, porque o que acontece? Naquele contexto, o povo de Israel estava já miscigenado, ou seja, estava fazendo um duplo culto, né? Umas pessoas criam no Deus de Abraão e outras, e ao mesmo tempo, essas pessoas que também confessavam neste Deus de Abraão, também estavam já aderindo, e algumas pessoas já crendo neste Deus Baal. E havia a crença neste Deus, famigerado Deus com D minúsculo, que ele era o Deus que mandava as tempestades, era o Deus que mandava as chuvas, né? Era o Deus que responsável pelas colheitas. Então as pessoas já estavam crendo neste Deus que não existe, né? Está só na mente, na cabeça dos homens. Elias, por ser um servo de Deus autêntico, ele mostrou que o verdadeiro Deus estava com ele. E profetiza ali, Deus mandou ele profetizar que durante 3 anos e 6 meses não choveria, para mostrar que não era Baal que mandava a chuva, mas era o Deus de Abraão, o Deus criador dos céus e da terra, que mandava a chuva. E para demonstrar isso, Elias profetizou, para demonstrar que realmente Deus é o Deus verdadeiro, vocês ficarão 3 anos e 6 meses sem pingar uma gota de chuva aqui na terra. Então, para o povo o quê? O povo se voltar para Deus, para crer neste Deus poderoso, né? E houve esse desafio, Deus queria isso, o povo precisava estar ali, a assistência foi muito grande, né? A cidade praticamente foi ali para o Carmelo, para o Monte Carmelo, e ali o profeta Elias, usado por Deus, demonstrou que de fato o único verdadeiro Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que manda fogo do céu. Vimos aqui também o profeta Elias, conhecido também como profeta de fogo, né? Homens saíram para o prender, mas mais uma vez o poder de Deus foi demonstrado, não é? E muita gente morreu ali, mais de 100 militares foram sucumbidos ali pelo fogo, porque foram ousados, né? Tentaram prender este profeta de Deus. Ninguém pode silenciar a igreja do Senhor, ainda que as leis sejam adequadas a uma parte da população que quer ver extinta a palavra de Deus. Jamais a palavra de Deus ela será há de se submeter às vontades dos homens, né? Há outro texto interessante, porque nós vimos aqui na narrativa que Elias foi arrebatado para o céu, foi levado, aliás, né, não deixa de ser arrebatado, não deixa de ser um arrebatamento, mas ele foi levado numa carruagem de fogo, né, naquele redemoinho. E há uma promessa que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, Rádio Ouvinte. Eu gostaria que você tentasse bem, eu vou ler esse texto. Diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, com os santos, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Deus não vai mandar carruagens e carruagens para levar a sua igreja. Nós subiremos pelo poder de Deus. O poder de Deus vai nos levar à sua presença. E isto está para acontecer. Portanto, se você é uma pessoa que está distante dos caminhos do Senhor, se você era aquele crente que servia a Deus e não está mais servindo, olhe como está a sua vida. Urgentemente, volte-se para Deus, confesse Jesus Cristo como seu Salvador, abandone os seus pecados e agora tenha uma vida próspera, espiritualmente falando, para que você também seja herdeiro desta promessa. Aqui está a promessa que nós seremos arrebatados, tá certo? Então, reflita sobre isso. O contexto era um contexto sombrio naquela época, né? Israel estava mergulhado no pecado. O rei Acabe, infelizmente, tinha se casado com Jezabel, que foi uma mulher idólatra, né? Idólatra, mas graças a Deus que no meio da idolatria, naquele contexto, Deus tinha um profeta de Deus. Assim como hoje, o mundo está aí mergulhado na idolatria, o mundo hoje está deixando Deus de lado, querendo viver de acordo com seus interesses, com a sua
filosofia, com a sua ideologia, mas a igreja do Senhor está aqui para mostrar que há um Deus no céu, um Deus verdadeiro, e que você, o ser humano, deve confessar este Deus, senão você não participará do arrebatamento da igreja. E antes de terminarmos o programa, quero dizer que ontem foi uma bênção, fomos ali a Ceará-Mirim, no trem do centenário. Se você, pastor, eu não fui, como é que eu faço para assistir? O senhor fez alguma edição? Fiz uma edição, está lá você pode entrar no YouTube, Pastor Moisés Câmara. Fizemos uma edição, aproximadamente 25 minutos, 24, 25 minutos. Se você quiser ver, realmente assistir o que aconteceu ali, né, pelo menos na viagem do trem, certo? Os irmãos ali louvando a Deus, se alegrando, alguns dando testemunho, é só acessar Pastor Moisés Câmara. E em nosso canal temos ali também a mensagem do nosso pastor presidente, o culto de doutrina, também no nosso culto ali que fazemos na congregação Polo, para você assistir quantas vezes quiser, tá bem? No mais, que Deus abençoe a todos. Bem, com os trabalhos do técnico de som, nosso irmão Ricardo Torres, e a seleção musical do irmão Evaristo Júnior, agradecemos o crédito de sua audiência, ao mesmo tempo que lhe desejamos um feliz início de semana. Fortaleça-se na paz do Senhor e até o próximo programa. Obrigado.